Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam bem e estudando bastante. O tema da aula de hoje é ficha técnica de preparação. Bem, aqui nós temos uma questão, respondam e no final da aula nós conversaremos sobre ela, certo? Na aula de hoje nós falaremos sobre os conceitos, a importância da ficha técnica de preparação e quais são os indicadores utilizados na ficha técnica, certo? Bom, vamos parar e pensar. Quais são os fatores que interferem na qualidade da matéria-prima, ou melhor, na qualidade das refeições? Primeiro ponto, a matéria-prima. A matéria-prima deve ter qualidade sanitária e qualidade nutricional. Ou seja, se você compra um tomate e esse tomate está mais, passou por uma injúria mecânica e ele está mais amassado, você vai perder, por exemplo, no preparo de uma salada. Então, é só um exemplo da qualidade da matéria-prima. Uma outra questão, condições de armazenamento. Você recebe o tomate, mas o armazenamento é inadequado. Você não consegue colocar uma temperatura adequada, uma temperatura menor do que 10 graus, como é recomendado pela RDC, a legislação da Anvisa. Então, você pode perder esse produto. Uma outra questão também é o armazenamento de uma grande quantidade de alimentos em um espaço bem pequeno. Isso vai resultar também em perda da matéria-prima. Um outro fator, a mão de obra. A mão de obra ela é crucial para que você consiga um aproveitamento integral dos alimentos. Se você tem um manipulador de alimentos que não sabe manusear uma faca para fazer um corte, como por exemplo Juliene, Brunoise, certamente você vai acabar perdendo mais esse alimento. E isso vai aumentar o custo da sua refeição. Um outro fator também muito importante é o planejamento físico e funcional. Ter uma estrutura física adequada, ou seja, uma área adequada desde o recebimento até a distribuição das refeições, vai evitar que vocês percam esse alimento, essa matéria-prima, certo? E os equipamentos. Você precisa ter os equipamentos adequados para realizar as operações dentro de uma unidade de alimentação e nutrição. Diante disso, vamos pensar o seguinte. Existem os fatores que interferem nas refeições e existem também as etapas para a elaboração das refeições. A primeira etapa é o pré-preparo, porque você vai retirar as partes não comestíveis dos alimentos. Lembrando que, se essas partes forem retiradas em grande quantidade, você vai ter uma perda maior. E essa perda maior vai resultar no aumento do custo da sua refeição, certo? A confecção e o preparo, pode ser chamado de confecção-preparo, que é o quê? A elaboração da refeição. Geralmente as pessoas associam preparo com a cocção, mas é importante lembrar que o alimento ele pode ser preparado, como por exemplo a salada de alface. Você elabora, faz a higienização da alface, depois retira do sanitizante e armazena e serve a alguém. Também é um preparo, você organizar essa salada num prato. E o fracionamento e porcionamento, onde você vai colocar as quantidades, distribuindo as refeições. E, por fim, também, que aqui não está, é a distribuição dessas refeições, certo? Então, você faz o pré-preparo, prepara o fracionamento e a distribuição das refeições. Bom, nesse momento agora, quando nós falamos em ficha técnica, é importante trazer alguns conceitos. O primeiro que eu trago aqui é o peso bruto. É o peso utilizado para a compra do alimento, certo? Então, eu quero comprar nesse momento 10 quilos de tomate. Lembre que eu estou falando do tomate desde o início da aula, certo? Então, é o peso de compra. Eu tenho o peso líquido. Eu comprei 10 quilos de tomate, só que aí eu fiz o quê? Fiz o processo de pré-preparo para utilizar esse tomate numa salada. Então, depois que eu faço o processo de higienização, retiro os tomates que não estão com a qualidade adequada, o que é que eu faço? Eu vou fazer o fracionamento desse produto, eu vou realizar os cortes. E nesses cortes eu vou tirar as partes que têm injúria, as sementes, se for necessário para a minha preparação. Então, com isso, eu acabo perdendo também o produto. Mas é dessa forma que alguém vai consumir. Então, só para ficar claro, eu tenho o peso bruto, que foi o preço de compra, e o peso líquido do tomate, que é após o processo de limpeza e o processo de corte e retirada das sementes. Claro? Temos também, diante disso, se eu tenho um peso bruto e o peso líquido, eu consigo, dessa forma, fazendo a relação peso bruto, peso líquido, encontrar um fator que é chamado de fator de correção.
O que é isso? Aqui está muito claro para vocês. Ó. É a perda que ocorre entre o alimento adquirido, a matéria-prima, ou seja, peso bruto, e o alimento após o processo de pré-preparo, pronto para servir. E aí eu coloco como exemplo para vocês, né? Frutas, saladas, etc. E após também o pré-preparo e pronto para assar para o processo de cocção. Como assim? Observe, eu tenho uma relação, vamos voltar ao tomate, 10 quilos do tomate antes, comprei 10 quilos, e aí depois que eu fiz o processo de limpeza, quanto desse tomate eu consegui aproveitar? Vamos pensar que ficaram 9 quilos. Então, eu vou dividir 10 quilos por 9 quilos e vou encontrar um número. Esse número é chamado de fator de correção. Lembrando que, quanto maior o fator de correção, maior vai ser a perda daquele alimento. Ficou claro para vocês? E um outro indicador também importante é o índice de cocção, certo? Que é o índice de conversão, que é o quê? O índice de conversão, ele vai avaliar o alimento após o processo de cocção. Ok? Então, o alimento ele pode ganhar ou perder durante esse processo. Exemplo, se eu faço uma preparação bife grelhado, a matéria-prima carne, consequentemente, na grelha, ela vai diminuir, ela vai reduzir o volume, porque ela vai desidratar, certo? Ela vai perder, eu estou empregando um calor seco, ela vai perder. E se eu pego essa carne, já faço um corte, né? Vamos dizer que eu faço um corte em dadinho e coloque para cozinhar fazendo um ensopado. Nesse momento, se eu vou ensopar, eu vou acrescentar água e certamente eu vou aumentar o volume dessa matéria-prima. Ficou claro? E voltando à relação, né, que eu falei anteriormente, do peso bruto com peso líquido, eu tenho um fator de correção, desculpe. E esse fator de correção é dado em gramas, certo? Peso bruto e peso líquido é dado em grama e fator de correção não tem unidade, é apenas um número, certo? E quanto maior o fator de correção, eu já disse a vocês, isso vai mostrar um aumento do custo, problemas operacionais e certamente desperdício de alimentos. Ou então você precisa avaliar o quê? A sua matéria-prima. E quais são, né, os fatores que vão favorecer o aumento? A técnica de pré-preparo e também a forma de apresentação. Muitas vezes você tem uma preparação, vamos pensar aqui, um pimentão em julienne para fazer um ceviche. Então, você tem uma grande perda do pimentão, porque você tem que deixar ele com uma dimensão muito pequena, né, muito fina, que é o corte julienne. Agora, é importante lembrar o seguinte, que essa fórmula do fator de correção, que é o peso líquido e o peso bruto, e eu e a caneta, eu posso encontrar com essa fórmula aqui o peso bruto. Para fazer isso, eu faço uma multiplicação do fator de correção com o peso líquido. Então, se eu tiver fator de correção e peso líquido, eu consigo estimar o que? O peso bruto, que é o peso que eu vou comprar. E se eu precisar encontrar o peso líquido, eu também consigo fazer isso com o peso bruto e com o fator de correção. Certo? Bem, agora, voltando a falar do índice de conversão, que é o fator de cocção, como é que nós conseguimos encontrar? Para isso, o alimento, você tem a relação do alimento pronto, cozido, com peso líquido. Ou seja, o peso líquido é aquele que você retirou, já retirou as partes não comestíveis, e ele está pronto para ir o quê? Para a cocção, ou então está pronto para o consumo, certo? Geralmente, nós trabalhamos com alimento cozido, exemplo, eu tenho um bife, 220 gramas desse bife. Aí eu tenho, anteriormente, esse bife tinha 260 gramas, então eu tenho um peso líquido maior e um peso do alimento cozido menor, porque passou por um processo de desidratação a carne, perdeu, e aí eu vou encontrar o fator, ok? Diante disso, vamos encontrar aqui as respostas das questões. Bom, agora ficou fácil, né? Receitas padrão, muitas vezes denominadas fichas técnicas, são fórmulas escritas para produzir um item alimentar em quantidade e qualidade e especificadas para o uso em um determinado estabelecimento. Esse item deve apresentar as quantidades e qualidades exatas dos ingredientes, juntamente com a sequência exata de preparação e serviço. Em relação aos objetivos do receituário padrão, assinale a alternativa incorreta. E aí ele dá várias alternativas para vocês. Espero que vocês tenham marcado, determinar a quantidade e a qualidade dos ingredientes que devem ser usados.
confirmando assim as especificações da compra. O que deixa essa questão errada é a qualidade dos ingredientes, porque a ficha técnica ela vai apresentar as quantidades, certo? Mas ela não vai trazer a qualidade da matéria-prima de forma explícita para vocês, certo? Próxima questão aqui. A ficha técnica de preparação é um instrumento gerencial de apoio operacional, pelo qual se fazem o levantamento dos custos, a ordenação do preparo e o cálculo do valor nutricional, sendo útil para subsidiar, essa está muito tranquila, né, gente? O planejamento de cardápios. Outra questão também. Na preparação de refeições adequadas e saudáveis, o nutricionista deverá utilizar instrumentos científicos em todas as etapas que possam auxiliar na sua correção de possíveis desvios. Dentre os instrumentos abaixo, assinale aquele que dispõe de informações sobre o valor nutritivo, rendimento e modo de preparo. Não existe dúvida também. Ficha técnica de preparação, certo? Bem, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês, certo? Bons estudos.